Bom dia para você, louvado seja Deus. Nós estamos aqui mais um dia para compartilhar a palavra de Deus com seu coração e orar por você. Deus, ele é simplesmente fiel e ele vai fazer uma obra linda aí na sua vida. Você que está me ouvindo, você que está me vendo nesse momento, você precisa acreditar, confiar no Deus Todo-Poderoso, que ele vai fazer grandes coisas acontecer na sua vida. Mas no momento você pode estar aí cabisbaixo, triste, desanimado por alguma coisa, e você pode até ter parado. E aí você está em uma grande dúvida, se era realmente de Deus o que você estava fazendo, se era realmente de Deus aquilo que você ouviu, e de repente não está acontecendo. Então a vida do homem às vezes é tomada de dúvidas, e enche a alma do homem, e o homem se entristece, e desanima por alguma coisa e às vezes desiste de algumas coisas. Mas o importante é eu e você saber que Deus, ele não desiste de mim e ele não desiste de você. E não desistindo, nós temos aqui a mensagem de Deus aqui no livro de Esdras, para você entender um pouco. Esdras, capítulo 4, versículo 4. Então as gentes da terra desanimaram, o povo de Judá, inquietando no edificar. Olha, o pessoal da terra, eles desanimaram o povo aqui, inquietando aquele povo no edificar, ou seja, eles estavam edificando ali, estavam edificando os muros, estavam edificando ali a igreja, a casa do Senhor, mas as pessoas conseguiram desanimar eles. Olha só, vou reler, que eu li um pouco, Esdras 4:4. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. E aconteceu o quê? Eles trazendo esse desânimo sobre o povo de Israel aí. Esdras 4:24 agora. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isto até ao segundo ano do rei Dário, rei da Pérsia. Segundo ano, ou seja, 2 anos. Isso até o segundo ano. Isso já conseguiu. Eles conseguiram cessar essa obra aí próximo do rei Dário entrar no seu reino, e foi até o segundo ano do reinado de Dário, ou seja, 2 anos a obra foi cessada, a obra foi parada, porque o povo estava desanimado, porque as pessoas, as gentes daquela terra, algumas pessoas conseguiram desanimar eles no edificar. Eles estavam edificando, mas pessoas vieram com palavras negativas, de maneira que eles pararam. Você já esteve assim fazendo alguma coisa? Se você teve, deixa aí nos comentários. Você já começou alguma coisa que veio pessoas assim e falou coisas com você que chegou ao ponto de você desanimar e você parar? Não sei com você, mas comigo já aconteceu. Eu lembro que teve uma época que eu coloquei uma padaria e eu tava... Você sabe, em começo nada é fácil ou é flores, depende, às vezes é muito bom, depende de qual for o começo. Mas o meu caso não era muito legal, eu estava conquistando clientes, aquela coisa toda, e não era fácil. E aí as pessoas começaram a falar palavras que me desanimaram. E eu fui, na época, desistir. Interessante que eram 2 filhas minhas. E depois, isso quando elas eram bem menores. Aí depois delas bem adultas, elas disseram: pai, o senhor desistiu daquela padaria lá? Eu disse: foi. O senhor, por que o senhor fez isso? Nem elas lembravam. E eu disse: vocês pediram para mim parar. Disse que não tinha, eu não estava ganhando muito, não estava dando um rendimento bom, era melhor parar, eu parei. Nós falamos isso? Foi. Então, às vezes as pessoas falam coisas que nos desanimam e eles depois nem sabem que falaram. Só nós Perdão, deixa eu colocar essa palavra aqui. Só nós ficamos desanimados, só nós, e desistimos. E depois quem falou, pode criticar depois, até porque você parou. Então, esse pessoal aqui da terra desanimou com palavras, inquietou eles ali no edificar, estavam edificando aquele templo, e eu acho que eles chegavam, né, diziam: puxa, esse templo aí, agora vocês não têm nem aquela condição que o Salomão tinha, que revestiu de ouro e fez muita coisa e tudo mais, você não tem aquela condição, vou construir esse templo. Não sei o que eles falavam, sei que conseguiram desanimar o povo ao ponto
deles parar, ao ponto deles ficar. Então, eles pararam. Eu lembro que outra vez eu parei sem nem começar. Como assim? Eu fui colocar panificador outra vez, e aí comprei os maquinários tava tudo ok, testei os maquinários, e aí eu tava com um probleminha de saúde, é um problemão, né? Era um problema muito grave, e aí o pessoal começou a me desanimar. Rapaz, aquele problema pode voltar de novo e tal, e enquanto eu testei as máquinas, eu já senti um pouco do problema. Então você pode voltar, você adoecer, tal, até morrer por causa disso. Você ficou aquela conversa. Eu com ponto, as máquinas lá, testei as máquinas, a máquina estava boa. E eu nem comecei. Eu vendi todos os maquinários de novo e fiz pão algumas vezes só pra gente tomar café, testando as máquinas e alguns salgados e algumas coisas lá. Só testes, eu nem comecei. Então é tão interessante a capacidade que nós temos de desanimar quando ouvimos as pessoas nos dar conselhos. E esses conselhos, às vezes que eu e você ouve, e nós desanimamos. Ah, meu Deus, hoje está difícil de pregar, porque eu coloquei uma palavra aqui, desânimo, né? Então a gente fica desanimado. Eu queria falar desanimamos. Depois nós estudamos essa palavra, mas a gente às vezes fica desanimado. Não vou cortar não, deixa aí a falha, que a falha é nossa. A gente às vezes fica... É tão interessante como nós temos a capacidade de dar ouvidos às pessoas e parar. Por exemplo, eles pararam aqui, a igreja, estavam construindo a obra de Deus. Todo mundo sabe que a obra de Deus é de Deus. Não tinha nem dúvidas que aquela obra era de Deus. Era a casa que Salomão tinha construído e tinha sido destruída pelos inimigos. E agora eles estavam reconstruindo. Mas com os conselhos... Eu não sei porque aqui ficou tudo vermelho hoje. Não sei se é o sol. Está um pouco avermelhado aqui a imagem. Mas vamos lá. E aí, eles conseguiram ficar desanimados, sabendo que a obra era de Deus. Quantas vezes Deus fala com você, você ouve a palavra de Deus, Deus falou conosco, Deus está conosco. Deus tinha usado profetas aqui para falar com eles. Se você ler a história de Esdras, tinha profetas aqui, profetizando. E eles ouviram a palavra de Deus, vamos lá, vamos edificar, e de repente vem pessoas, e com a conversa, é aquela mesma história. Vamos lá, vamos voltar para Gênesis. Deus falou com Adão, você não pode comer essa fruta. Pronto, ele ouviu a palavra de Deus, do próprio Deus, boca de Deus, conversando com ele no jardim assim. Ele perante o Senhor, naquela amizade toda. E não foi um recado. Deus não usou alguém, Deus falou diretamente com o Adão. Aí depois chega a Eva e diz, olha, coma a fruta, que a fruta é boa. Ele já sabia que não era para comer, porque Deus falou pessoalmente. E agora a Eva disse que é boa a fruta e que ele comesse. Ele comeu a fruta, então... É tão interessante como nós, seres humanos, às vezes eu fico assim, comigo mesmo, né? Com os outros não. Como nós temos essa capacidade de Deus falar conosco, nós estamos focados em algo, nós vamos, eu vou, é de Deus, Deus falou. Aí algumas pessoas falam, como a Eva chega lá e tio, aí o Adão comeu a fruta. Aí a gente já desanima, parece que eu não entendo como nós temos essa falha tão grandiosa, nós homens, de ouvir Deus, saber a direção e de repente desanimar naquela caminhada. Nós saímos no maior pique animado e de repente ficamos desanimados, entra o desânimo em nosso coração. E nós se entristecemos e chegamos ao ponto de parar. A Bíblia diz que a obra de Deus, a obra da casa de Deus cessou, parou. E não era um homem só que estava trabalhando, eram muitos homens que estavam trabalhando naquela obra. E as pessoas falando dias após dias, todos eles pararam. A obra ficou lá. A casa de Deus ficou parada, ficou fechada. Parou. Então, nós podemos pegar essa palavra aqui que eu estou trazendo hoje, mas eu quero mostrar para você aqui que eles voltaram a trabalhar na casa do Senhor. Eles
restabelecer o seu ânimo e voltaram. Agora como? Vamos ver aqui. Então eles tinham desanimado, parado, e veja o que acontece aqui. Em Esdras, no capítulo 5, versículo 1 em diante, diz o seguinte: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Salatiel, Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Os profetas profetizaram e ajudavam na obra. Aí o que aconteceu? Eles recomeçaram. Aí o que aconteceu? Aqui no versículo 6, no capítulo 6, versículo 8, diz o seguinte: também, aqui o rei Dário está decretando: também por mim se decreta o que é vez de fazer a estes judeus para reedificarem a casa de Deus, a saber que da tesouraria real, isto é, dos tributos daquém do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Depois que eles recomeçaram, o rei Dário deu um decreto que se pagasse a eles para não se interromper aquela obra, para que aquela obra não parasse mais. Ou seja, Deus, ele fez uma intervenção tão grande aí, que ele, espera aí, tá tendo empecilho assim, então vamos fazer o seguinte: eu vou pagar para não se interromper mais essa obra. Eu não quero que essa obra pare, então eu vou pagar. Usou o rei Dário, que deu um decreto, olha, além do rio aí, que tinha as cidades do lado do rio, daquém do rio aí, ou seja, do outro lado do rio aí, pode pegar os tributos, ou seja, os impostos que as cidades pagavam, e paga estes homens aí para não se interromper mais essa obra. Aquilo era Deus trabalhando. Deus não quer que se interrompa essa obra que Deus começou na sua vida. Mas palavras negativas e de desânimo faz com que você possa paralisar. Mas Deus não quer que se pare. Então Deus está dando um decreto. Esse rei Dário que baixou esse decreto aqui foi usado por Deus. Então Deus está dando um decreto na sua vida que não se interrompa mais essa obra. O Senhor está dizendo: eu vou fazer uma intervenção sobrenatural, aí vou suprir as necessidades de uma forma para se não parar mais essa obra, porque essa obra é minha e eu não quero que pare. Você que está me ouvindo aí, você está fazendo uma obra de Deus. Você pode estar desanimado agora, você pode até já ter parado, mas você está fazendo uma obra de Deus. E quando eu falo que você está fazendo uma obra de Deus, aqui eles estavam construindo o templo. Mas o rei Dário estava dando um decreto para que se pagasse a eles. Ou seja, o rei Dário estava sendo usado por Deus. O rei Dário estava fazendo uma obra de Deus, pagando aqueles homens. Ou seja, Deus, ele tem várias obras. Não é só a igreja. Você está fazendo aí uma obra de caridade. Você está fazendo aí uma obra no seu trabalho. Você é um doutor, você é um faxineiro. Não sei o que você é, mas você está fazendo uma obra de Deus nessa terra. Deus está lhe usando na sua área. Você está fazendo uma obra de Deus. Às vezes você não está pregando a palavra, e às vezes você está. Mas o que significa ser uma obra de Deus não significa só você construir uma igreja e pregar a palavra. Olha só. A Bíblia mostra uma obra grande de Deus que eu e você conhecem, muitas pessoas conhecem e pregam sobre isso. Aquela obra que Deus fez na vida de José. José estava fazendo ali uma obra de Deus, era uma revelação de Deus, ele ser governador. Era a revelação de Deus para a vida dele. Ele ser um governador, governar, ajudar aquele povo que passava necessidade, e ele conseguiu juntar o trigo de maneira que distribuiu para muitas pessoas que precisavam. Ele estava fazendo uma obra de Deus. Então você ser um governador, você está fazendo uma obra de Deus. Você ser um faxineiro, você está fazendo uma obra de Deus. É o plano que Deus preparou para a sua vida, foi esse. Então glória a Deus. Porque José, ele estava sendo ali na prisão, ele estava sendo carcereiro. Ele está fazendo uma obra de Deus. Ele estava lá cuidando daqueles presos. Quantas palavras de ânimo ele não daria àqueles presos, ele não deu revelações. Ou seja, não é porque você está fazendo um trabalho secular, um trabalho comum, isso não seja uma obra de Deus.
Ou seja, você está ajudando uma pessoa. Jesus disse isso. Ele disse isso toda vez que você vai visitar um preso, que você dá um cobertor a alguém, que você vai visitar um doente. Toda vez que você dá um prato de comida, um copo de água, você está fazendo a minha obra. Você está fazendo para mim. É uma obra de Deus. É uma obra que você faz para Deus, para o Senhor. Esses benefícios que você tem feito na sua vida, esses benefícios, essas coisas boas, maravilhosas que você tem feito, o Senhor tem um livro celestial de anotações de suas boas obras. E você não precisa falar para ninguém, porque quem precisa saber disso mesmo é o Senhor Deus. Ele está anotando tudo, você não perde nada. Então o que o Senhor está dizendo hoje para você é: continua fazendo a obra, continua fazendo a minha obra, continua fazendo o que eu te mandei, o que eu coloquei nas suas mãos. Não desiste. Se você aí parou, continua, levanta, bata a poeira. O Senhor está te renovando hoje. Continua a obra que Deus te deu, porque Deus vai enviar socorro nessa obra. Deus vai enviar auxílio, ajuda, para que não pare mais essa obra. Deus abençoe grandemente a sua vida, que você fique na paz do Senhor. Eu vou orar, eu preciso orar, Jesus. Me empolguei aqui hoje, que eu errei tanto hoje aqui as palavras que eu fiquei empolgado. Vamos orar. Deixa o like aí positivo, compartilhe. Você que já compartilha, Deus abençoe sua vida ricamente. Em nome de Jesus, vamos orar agora. Eu quero orar, quero agradecer a Deus, né? Que eu tenho visto os irmãos comentarem aí que Deus tem abrido portas de emprego. Isso é tão maravilhoso. Glória a Deus por isso, né? Deus tem abrido portas de emprego para as pessoas, tem abençoado suas vidas. E que Deus abençoe mais e mais, tá? Que Deus multiplique aí o pão na sua mesa, multiplique sua alegria, multiplique sua sabedoria, tudo que você precisa, que Deus multiplique aí. Eu quero orar agora por você e pela sua família. Meu Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui agora com meu irmão, com a minha irmã orando, Senhor, unindo a nossa fé. Ele e ela precisa de um milagre, Senhor. Só o Senhor pode fazer. Eu não posso, eu não tenho poder, Senhor, para isso. Mas o Senhor é rico em misericórdia, rico em perdoar, rico em ajudar o teu povo a recomeçar. Dá força a ele, dá força a ela, Senhor. Faz um milagre, Senhor, na vida dele, da família que precisa. Restaura esse casamento, que esse homem se una com essa mulher e agora não haja mais separação. Essa obra de feitiço, essa maldição cai por terra em nome de Jesus hoje. Essa porta de emprego, Pai, eu te peço, coloca a tua santa chave. Abre, Senhor, e abençoa. E dá força a essa pessoa, coragem e ânimo para trabalhar, Senhor. Meu Deus, essa pessoa que parou, dá força agora para ela se levantar, Senhor. Recomeçar essa caminhada, dar um alimento celestial a ela, Senhor, como deu, em nome de Jesus, a Elias. Que ele teve força, meu Pai, para andar sem parar. Que essa pessoa ande sem parar até chegar onde o Senhor quer, meu Pai. Que a obra seja completa na vida dela. Eu te peço e te agradeço. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima em nome de Jesus. Amém.